Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa quarta e última parte dessas aplicações das leis de Newton, né, que são os sistemas de corpos. Nessa quarta e última parte eu quero falar com vocês a respeito de sistema de corpos com atrito. Então, ou seja, tudo aquilo que a gente estudou sem atrito, nós vamos estudar agora colocando a força de atrito, se opondo ao movimento. Mas presta atenção, nessa videoaula eu não vou fazê-la de forma detalhada, igualzinho eu fiz com um sistema sem atrito, tá? Então vou só mostrar para vocês aqui como que o atrito vai ser aplicado nesse sistema, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, então vamos dar continuidade a esses estudos, né? Agora eu vou falar com vocês sobre esse sistema de corpos, ou seja, as situações que envolvem os bloquinhos, só que agora eu quero levar em consideração o atrito, né? O que nós não fizemos nas aulas anteriores. Então, para a gente levar em consideração, para a gente estudar esse sistema de corpos, levando em consideração o atrito, nós vamos fazer igualzinho a gente fez anteriormente, ou seja, nós vamos considerar situações, né, onde esses corpos podem estar em planos horizontais, podem estar pendendo, sujeito à força-peso, igual nós fizemos anteriormente, e nós vamos levar em consideração, inicialmente, que esses corpos estejam em repouso, tá? E agora, diferentemente do que nós fizemos anteriormente, nós não vamos desprezar o atrito. Então nós vamos considerar situações onde o atrito está presente entre a superfície de apoio e os corpos, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa entender com relação a esse sistema de corpos com atrito é que, dependendo da intensidade da força que for aplicada sobre o objeto, sobre o conjunto, sobre o sistema, para tentar tirar esse objeto do repouso, esse objeto pode entrar em movimento ou pode não entrar em movimento. Então, qual que é a condição para que esse objeto entre em movimento? A condição é o seguinte, é que a força que seja aplicada, que foi aplicada sobre o conjunto, sobre um dos blocos, ela tem que ser maior do que a força de atrito. Porque senão esse objeto não vai entrar. Então, ou seja, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, nós vamos pegar os bloquinhos, o sistema de corpos, de uma maneira geral, vamos fazer o diagrama de forças sobre esses objetos e verificar se as forças, de uma maneira geral, que estão sendo aplicadas sobre o conjunto, são suficientes para vencer a força de atrito estático máximo que vai existir. Belezinha? Então, pessoal, nessa quarta e última parte dessas videoaulas sobre o sistema de corpos, eu vou mostrar para vocês duas situações distintas, tá? Eu vou mostrar uma situação em que nós temos um plano horizontal e uma outra situação onde eu tenho um corpo pendendo na vertical. Tá? São as duas situações que eu vou mostrar para vocês, que eu vou trabalhar aqui com vocês. Vamos iniciar com a situação onde eu tenho dois corpos apoiados em um plano horizontal. Beleza? Então aqui eu tenho um plano horizontal. Nesse plano horizontal eu tenho ação de tem duas caixas apoiadas nesse plano horizontal. Tem aqui uma caixa A e uma caixa B. E eu tenho aqui a força F. Essa força F é uma força que está puxando o sistema. Ela está sendo aplicada sobre o corpo B, certo? E esse corpo B está interligado com a caixa A por meio de um fio ideal, inextensível, de massa desprezível, ou seja, um fio ideal. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse sistema de corpos aqui, nós vamos marcar todas as forças que atuam sobre as caixas. Então eu vou marcar todas as forças que atuam sobre a caixa A. Então eu tenho a força peso de A, tenho aqui a força normal em A e tenho aqui a força de tração no fio. Além dessas três forças que nós já conhecíamos, quando a gente tratou de uma situação de fio ideal, nós temos aqui o quê? Nós temos a força de atrito que atua sobre a caixa A. Essa força de atrito é uma força que se opõe ao movimento da caixa. Beleza? Vou fazer a mesma coisa na caixa B. Vou marcar todas as forças que atuam sobre a caixa B. Eu tenho aqui a força F, que é a força que tende a fazer esse sistema entrar em movimento, uma força que tende a fazer com que esse sistema seja acelerado.
força-peso, força normal, e aqui eu tenho a força de tração no fio, que é uma força que se opõe a outra força de tração, é um par de ação e reação. E além dessas 4 forças que nós já conhecemos, vai surgir aqui também a força de atrito aonde? Na caixa B, que é uma força que tende a se opor ao movimento da caixa. Então, ou seja, feito o diagrama de forças, ou seja, marcado todas as forças que atuam sobre esse sistema, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos verificar se esse sistema vai entrar em movimento ou não, as condições que estão envolvidas nessa situação. Pessoal, então veja bem, então a gente marcou todas as forças que atuam sobre o sistema, então a gente vai fazer o seguinte, nós vamos considerar agora um sistema inicialmente em repouso. Tá? Nós vamos considerar que essas forças, que esses objetos, que essas caixinhas, que esses blocos estão parados. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, aqui eu tenho a força F que está acelerando o meu conjunto, tá? Que tende a acelerar o meu conjunto. A gente não sabe se isso vai entrar em movimento ou não. Então como a gente tem agora a força de atrito sendo aplicada sobre esse conjunto, dependendo do valor dessas forças de atrito e dependendo do valor da força F que está sendo aplicada sobre a caixa B puxando o conjunto, esse corpo ele pode permanecer parado ou pode entrar em movimento. Então a primeira condição é o seguinte, se a força F que está sendo aplicada sobre a caixa B for menor ou igual à soma das forças de atrito estático sobre a caixa A e sobre a caixa B, esse sistema vai permanecer em repouso. Ou seja, vou repetir, se a força F for menor ou igual que o somatório dessas forças de atrito atuantes sobre as caixas, esse sistema vai permanecer em repouso. Ou seja, a resultante de todas as forças que atuam sobre esse sistema é igual a quanto? 0. Beleza? Segunda condição que a gente tem que ter, agora nós vamos levar em consideração se a força F for maior do que a força de atrito. Se a força F for maior que o somatório da força de atrito estático máximo em A e em B, então esse sistema vai entrar em movimento. Vou repetir. Se a força F for maior do que o somatório das forças de atrito que atuam sobre o sistema entra em movimento. Aí é o seguinte, se esse sistema entrar em movimento, nós vamos ter que determinar a resultante das forças que atuam sobre a caixa A e sobre a caixa B. E é o que eu vou mostrar para vocês agora, beleza? Então é o seguinte, pessoal, vamos determinar então a resultante das forças que atuam no bloco A. Então, para a gente determinar a resultante das forças que atuam no bloco A, o que a gente faz? A gente esquece o bloco B e analisa somente o bloco A. Então, quais são as forças que atuam no bloco A? Nós temos a força peso e a força normal. Essas forças, como eu fiz anteriormente, o que acontece com elas? A gente pode anular essas forças, porque elas são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário, e são aplicadas aonde? No mesmo corpo. Então, quando a gente analisa aqui o bloco A, né, a gente vai ver que só tem 2 forças atuando sobre ele, que é a força de tração T e a força de atrito em A. Então, a gente diz o seguinte, que a resultante das forças sobre o bloco A, então a força resultante atuante sobre o bloco A, vai ser igual à força de tração menos a força de atrito que atua no bloco A. Certo? Vou fazer a mesma coisa agora para determinar a resultante das forças no bloco B. Quando eu olho para o bloco B, quais são as forças que atuam sobre o bloco B? Força peso, força normal, força F, força de tração e a força de atrito. Então, ou seja, a força peso e a força normal eu posso anular, porque elas são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentido contrário e atuam no mesmo corpo. Então eu vou ver que no bloco B eu tenho a ação de 3 forças. A força F, a força de tração e a força de atrito em B. Então como que fica a resultante das forças sobre o bloco B? Então vai ficar força resultante em B
é igual à força F, que está puxando o conjunto, menos as forças que se opõem ao movimento dele, que é a força de tração e a força de atrito em B. Tá? Então, essas duas equações são as equações que nos permitem o quê? Determinar a resultante das forças que atuam sobre o sistema. Belezinha? Não entendi perfeitamente, tá claro. Agora tem uma situação específica. Como que eu vou fazer para me determinar a aceleração do conjunto? A aceleração do conjunto ela é imposta pela força F. Essa força F está puxando todo o sistema. Então, para a gente calcular, para a gente determinar a aceleração que o conjunto vai fazer, o que, que a gente vai ter que fazer? A força F, que está puxando todo o conjunto, menos a força de atrito em A, menos a força de atrito em B. Por que menos? Porque elas se opõem ao movimento de F. Então eu tenho que subtrair elas estão dificultando o movimento. Isso aqui tudo vai ser igual a quem? A massa de A mais a massa de B, isso aqui tudo vezes a aceleração. Então essa equação é a equação que a gente vai utilizar para determinar o quê? A aceleração do conjunto. Belezinha? Mas pessoal, me responde uma coisa. E se eu tiver uma situação agora onde eu tenho um corpo pendendo na vertical? Ou seja, eu tenho um corpo que está sujeito à força-peso. Igual uma situação que a gente viu anteriormente. Só que agora eu vou considerar o atrito. Então aqui eu tenho uma mesa, por exemplo, né? Tem uma caixa A que está apoiada numa mesa, e essa caixa A está ligada a uma caixa B que está pendendo sujeito à força-peso, né? Por meio de um fio ideal. Massa desprezível, inextensível. Então, da mesma forma que nós fizemos anteriormente, a primeira coisa que nós fazemos, nós marcamos todas as forças que atuam sobre o sistema, sobre as caixas. Tá? Então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou desprezar a resistência do A, tá? Vou considerar a massa de B maior do que a massa de A. Vou fazer essa situação, tá? Então, eu estou considerando aqui a massa de B maior do que a massa de A, ou seja, esse sistema tende a descer, tá? Não significa que ele vai descer. Vou explicar isso. Tá? Então, esse corpo, se esse sistema descer, eu estou desprezando a resistência do ar, ou seja, significa que não há atrito entre o corpo B e o ar. Tá? Então, a gente vai dizer que ele escorrega normalmente, tá? Ele não está apoiado em nenhuma superfície e nem nada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o quê? Nós vamos marcar todas as forças que atuam sobre as caixas. Então, as forças que atuam sobre a caixa A, força peso e força normal. Essas forças, a força-peso é a força que a Terra exerce sobre a caixa A e a força normal é a força que a superfície exerce sobre a caixa A. Nós já falamos sobre isso. Nós temos aqui uma força de tração T2, certo? E como a caixa A está apoiada numa superfície, agora eu tenho um atrito entre a caixa e a superfície. Então está aqui representada a força de atrito, que é contrária à tendência de movimento. Como essa caixa tende a se movimentar para a direita, então a força de atrito vai atuar para a esquerda, beleza? E esse sistema está descendo, tá? Vou fazer a mesma coisa na caixa B, tende a descer, melhor dizendo. A caixa B, eu tenho a atuação da força peso, peso de B, e aqui eu tenho a força de tração T1. É importante que vocês entendam que o fio é o mesmo. Então a gente pode dizer o seguinte, que T1 é igual a T2, que é igual a T, que é igual a força de tração no fio. Então, tanto o T2 quanto o T1 são iguais, porque é o mesmo fio. Agora, uma coisa que é importante a gente falar é o seguinte. Eu vou considerar que esse sistema está inicialmente em repouso. Tá? Essas caixas elas estão paradas. Então, essas caixas elas vão entrar em movimento, elas só vão entrar em movimento se o peso de B for maior que a força de atrito estático em A. Mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Se essa força peso de B que está puxando o conjunto para baixo for maior do que a força de atrito, então esse sistema vai entrar em movimento. Se o peso de B for menor ou igual a essa força de atrito, o sistema não entra em movimento. Ele vai continuar em repouso.
Então nós vamos continuar o seguinte, nós vamos levar em consideração o seguinte, nós vamos levar em consideração que o peso de B é maior do que essa força de atrito. Então como que a gente vai fazer para determinar a resultante das forças que atuam sobre o bloco A e a resultante das forças que atuam sobre o bloco B? Para a gente então determinar a resultante das forças em A e a resultante das forças em B, o que a gente vai fazer? Nós vamos olhar as forças que atuam no bloco A. Então a primeira coisa que eu vou fazer, a força peso e a força normal, elas se anulam, tá? Elas estão aqui, mas elas estão se anulando. Então eu vou ver que sobre o bloco A eu tenho ação somente de duas forças. Então eu posso dizer o seguinte, que a resultante das forças em A, força resultante em A, é igual à força de tração menos a força de atrito. Vou fazer a mesma coisa para o corpo B. Resultante das forças em B vai ser igual a quem? Força resultante em B é igual ao peso de B, que está puxando o sistema, menos a força de tração. Essas são as resultantes das forças sobre o bloco A e sobre o bloco B. E como que eu vou fazer para determinar, então, a aceleração do conjunto? Para determinar a aceleração do conjunto, o que eu faço? Peso de B menos a força de atrito, que está atuando no bloco A. Isso aqui vai ser igual a massa de A mais a massa de B. Isso aqui tudo vezes a aceleração do sistema, a aceleração do conjunto. Então são essas as equações que a gente vai utilizar para determinar situações que envolvem agora o atrito. Belezinha? Pessoal, vamos fazer um exemplo aqui então para a gente entender como que funciona a força de atrito em sistema de corpos, tá? Peguei um exemplozinho aqui do meu blog lá, com os exercícios, vou deixar o link na descrição do vídeo também para vocês terem acesso a outros exercícios. E o exercício fala o seguinte, o exercício da PUC Paraná fala o seguinte, ó. No sistema ilustrado, a massa do bloco B é de 2 kg e o coeficiente de atrito estático é de 0,25. Determine o mínimo valor da massa de A para que o sistema permaneça em equilíbrio. E ele pediu para a gente considerar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então tenho aqui as alternativas, aqui eu tenho o desenho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos marcar todas as forças que atuam sobre as caixas. Nós vamos fazer o diagrama de forças. Vou começar aqui pela caixa B. Então, na caixa B, eu tenho a ação da força peso de B e eu tenho a ação da força de tração. Na caixa A, o que eu tenho? Eu tenho a força de tração. Além da força de tração, eu tenho aqui a força de atrito, porque o meu sistema é um sistema com atrito. E além da força de atrito, eu tenho aqui a força peso de A e a força normal em A. Mas como eu já falei para vocês, o que a gente vai fazer com essa força peso e a força normal? Nós vamos anulá-las, tá? Porque elas são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários. Então, feito o diagrama de forças, o que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos coletar todos os dados do problema. O exercício falou que a massa da caixa B é de 2 kg. Isso foi uma informação que o exercício nos deu. Ele nos falou que o coeficiente de atrito estático é de 0,25, é uma grandeza adimensional. Falou que a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E pediu para a gente calcular a massa de A, em uma situação bem específica. Qual que é a situação? Se o meu sistema permanecer em equilíbrio. Se esse sistema permanece em equilíbrio, significa dizer que a resultante das forças que atuam sobre o sistema é igual a quanto? É igual a 0. Então, isso aqui já facilitou muito a nossa vida. E é a partir daqui que a gente vai resolver. Então, se a resultante das forças é igual a 0, a gente vai marcar, então, a gente vai resolver levando em consideração os dados que a gente tem. Tá? Se a resultante das forças é igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho que o peso de B é igual à força de atrito estático que atua onde? No bloco A. O que é o peso de B? O peso de B é a massa de B vezes a gravidade. O que é a força de atrito estático que atua no bloco A? A força de atrito estático que atua no bloco A
é o coeficiente de atrito vezes a normal. Lembrando, o que é a normal? A normal é a massa vezes a gravidade. A massa de A vezes a gravidade. Então, eu vou colocar aqui massa de A vezes a gravidade. Agora é só substituir os meus dados na equação. Quanto que vale a massa de B? 2 kg. Quanto que vale a gravidade? Vale 10. Quanto que vale o coeficiente de atrito? 0,25. Vezes a massa de A, que é o que a gente vai calcular, vezes 10. Ou seja, 20 é igual a 2,5 MA. Então, MA, que é a massa de A, ela vai ser igual a quanto? 20 dividido por 2,5 por 2,5, isso aqui vai dar 8 kg. Então, a nossa resposta só pode ser o quê? A letra D de dado. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar essas nossas videoaulas envolvendo o sistema de corpos, né, essas situações com bloquinhos. Nós vamos voltar numa próxima videoaula para continuar falando sobre as aplicações das leis de Newton, só que nós vamos falar nas próximas videoaulas sobre sistemas com polias. Como que funciona as polias, que é uma aplicação bem específica também das leis de Newton. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.